Olá a todos, hoje trazemos aqui uma apresentação sobre os meios de transporte. Vamos conhecer os vários tipos de meios de transporte e também as diferenças entre eles. Iríamos começar então por perceber o que é que são meios de transporte. Os meios de transporte permitem-nos deslocar de um local para o outro e são diferentes tendo em conta o local onde eles, o meio onde eles se deslocam e também são diferentes no que diz respeito à velocidade e à rapidez com que podemos chegar a um determinado local. Ora, os meios de transporte dividem-se em meios de transporte aquáticos, terrestres e aéreos, dependendo onde estes se deslocam. Vamos agora fazer aqui uma pequena viagem por esta apresentação para perceber as diferenças entre os vários meios de transporte. Vamos começar pelos meios de transporte aquáticos. Os meios de transporte aquáticos são aqueles que se deslocam na água. Alguns exemplos são os navios, os barcos de pesca e de recreio, os veleiros, os submarinos ou as canoas. Uns são mais antigos, outros mais recentes, uns mais com maiores dimensões, outros mais pequenos. Uns servem para nos recriarmos, outros servem para trabalho, mas todos eles se deslocam num ambiente aquático, por isso são transportes aquáticos. Os transportes que se deslocam no mar, e agora podemos dividir os transportes aquáticos nos que se deslocam no mar e no oceano, que são chamados os transportes marítimos, e depois os transportes que, apesar de se poderem deslocar também no mar, são usados preferencialmente nos rios, a esses dá-se o nome de transportes fluviais. Os transportes fluviais, exemplos são o cacilheiro, por exemplo, ou os moliceiros, que são barcos que são preferencialmente utilizados nos rios, apesar de, como é evidente, são meios de transporte aquáticos, também se podem deslocar no mar, apesar de serem mais utilizados nos rios. Depois temos os meios de transporte terrestres, como o nome indica, são aqueles que se deslocam na terra. E dentro destes há aqueles que se deslocam nas estradas, os transportes rodoviários. Relembramos a questão da prevenção rodoviária, era a segurança na estrada. E exemplos de transportes rodoviários são o carro, o caminhão, a bicicleta, o trator, o automóvel, tudo transportes que se podem deslocar na estrada, pois têm rodas. E os que se deslocam sobre carris, que são os caminhos de ferro, que são os transportes ferroviários, por isso é que se chama ferroviários, porque deslocam-se em cima de carris que são linhas de ferro, também são conhecidas por linhas ferroviárias. E exemplos são o comboio, o metro ou o elétrico. Fica-nos a faltar, portanto, os transportes aéreos, que são aqueles que se deslocam no ar, que apesar de serem mais pesados do que ele, mais pesados do que o ar, possuem características, ou têm asas, ou têm hélices, ou a sua própria aerodinâmica, permitem voar. São exemplos o avião, a avioneta, o balão de ar quente ou o helicóptero. Ainda podemos saber um pouco mais acerca dos meios de transporte e para isso vamos passar para o diapositivo seguinte para saber os meios de transporte públicos e os meios de transporte privados. Ora, os transportes públicos são aqueles que servem toda a gente, que servem a comunidade. Podem ser utilizados por todos nós e por isso são exemplos o autocarro, o táxi, o comboio, o elétrico ou o metro. Todos estes meios de transportes, apesar de públicos, nós necessitamos de ter um passe ou um bilhete que nos permita usufruir deles. O transporte privado é aquele que possuímos e que nos permite maior liberdade de escolha em termos de horários e de mobilidade, ou seja, eu com um carro posso deslocar-me a que horas eu quiser e quando e para onde eu quiser sem estar à espera do momento em que o meu carro está disponível. Estas vantagens, de facto é uma vantagem poder ter um veículo pessoal, um veículo privado, um transporte privado que nos permita deslocar-nos quando queremos, mas há desvantagens também. Quando se trata dos automóveis, a gasolina, a gasóleo ou a gás, todos estes combustíveis, chamados os combustíveis fósseis, prejudicam o meio ambiente. Enquanto que os meios de transporte públicos, porque são utilizados por muita gente ao mesmo tempo, em simultâneo, fazem menos poluição porque são muitas pessoas a utilizar o mesmo meio de transporte. Creio que é tudo, agora podem rever esta apresentação e, em caso de dúvidas, perguntar ao professor na sala. Adeus e até à próxima!